O que seria a Green Architecture? O que ela diz? Como surgiu? Seria a junção do meio ambiente com as intervenções humanas, uma arquitetura verde? Na passagem do século XX para o XXI, houve uma alteração dos processos de tomadas de decisões. Passou a pensar na sustentabilidade ambiental, visando o fortalecimento local e regional. Através desse fortalecimento, eles seriam mais aptos a distinguir e priorizar as soluções que deveriam ser apropriadas para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Tornou-se fundamental incorporar a Urban Planning, que é o planejamento urbano prévio, não apenas os fatores econômicos, mas também as variáveis sociais e ambientais, considerando todas as consequências e ações do tempo, como podem ser a curto, médio ou longo prazo. Por esse motivo, no momento do planejamento urbano, devemos nos preocupar com nossas ações, elas terão consequências no futuro. Então, qual escolher? Do mesmo modo, a arquitetura afirmou definitivamente seu compromisso com a prática conscientemente ambiental, em prol do socioambientalismo. O Protocolo de Montreal foi firmado pela ONU em 1987. Basicamente falava sobre o problema que é real hoje, que é a camada de ozônio, e afeta todos os moradores do planeta Terra. Sabemos que esse problema com a camada de ozônio é algo real e vivenciamos isso hoje em dia. O Green Paper on the Urban Environment foi um livro publicado em junho de 1990 pela União Europeia. Basicamente, era um livro verde que falava sobre o meio ambiente urbano e possuía diretivas que passariam a influenciar as ações e decisões de arquitetos, urbanistas e engenheiros, que são profissionais que lidam diariamente com o impacto ambiental. O maior marco do socioambientalismo foi a realização, em 92, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Envolveu cerca de 175 países que se propuseram a criticar o modelo vigente de desenvolvimento e apontar medidas tecnológicas e legais em favor da sustentabilidade socioambiental para todo o mundo. A Eco 92, ou Cúpula da Terra, como ficou conhecida, colocava a questão urbana explicitamente como uma questão ambiental, a ser tratada no âmbito de uma política global, juntamente com outros problemas socioambientais, enfatizando a necessidade de criação e acesso dos países às tecnologias ambientalmente saudáveis e o reforço da capacidade dos países em desenvolvimento de absorvê-las e utilizá-las. A Agenda 21 também estabelecia o fortalecimento das instituições dedicadas ao meio ambiente, os órgãos ambientais, as agências e instituições de desenvolvimento em todo o mundo. Sua aplicação era baseada na premissa "pense globalmente, mas haja localmente", que pressupunha um planejamento do futuro com ações de curto, médio ou longo prazos. Dessa forma, reintroduzindo a ideia esquecida de que se pode e deve planejar, criando um elo de solidariedade entre nós e nossos descendentes e as futuras gerações. Algumas premissas da Agenda 21 eram as seguintes: promoção da saúde e saneamento urbano visando garantir a qualidade da água e tratamento adequado do lixo e esgoto, evitando contaminação do solo e das águas. Educação ambiental e incentivo ao uso de transportes coletivos e não poluentes, principalmente o ferroviário, a navegação fluvial e lacustre e a criação de ciclovias. Também o emprego de fontes renováveis e alternativas de energia, como a solar, a captação eólica, a biomassa e a hidrelétrica de forma sustentável. E por último, a difusão de uma arquitetura sustentável através da eficiência energética, correta especificação de materiais e respeito às condições climáticas. A biodiversidade deve ser uma preocupação comum a toda a humanidade e que todo país deve encontrar meios de preservá-la. Em junho de 93, no dia 21,
um congresso em Chicago, a União Internacional dos Arquitetos, UIA, em conjunto com a American Institute of Architecture, AIA, estabeleceu a Declaração de Interdependência para um Futuro Sustentável, que coloca a sustentabilidade socioambiental como centro de responsabilidade profissional, convocando todos para a prática da Green Architecture. A Green Architecture visa produzir edificações que se adequem ao mesmo tempo às condições ecológicas e sociais de um determinado lugar. Ela usa tecnologias verdes e preocupa-se com o impacto ambiental. Quer conciliar a tradição e as possibilidades modernas, através da aplicação de tecnologias limpas, que garantam a eficiência energética, a adequada especificação de materiais e a proteção da natureza. Aqui podemos ver o que é a arquitetura verde. Ela tem que ser social, universal e segura, ambiental, eficiente e ecológica, econômica, funcional e barata. Esses são os princípios para se ter um habitat sustentável que a arquitetura verde diz. A arquitetura verde basicamente defende a consciência ecológica, usa técnicas limpas, que é reduzir o consumo de água e a adequação de questões ambientais. Em 93, grandes arquitetos formaram a REED, uma associação europeia destinada a aprofundar pesquisas de energias renováveis, associando assim a arquitetura verde com as preocupações sociais e ambientais através de biotecnologias e tornando-se importantes referência na última década. Alguns arquitetos são citados como Richard Horges, Norman Foster, Renzo Piano, Thomas Herzog e o casal de arquitetos François e Gilles Perrodin. Muitos eventos da ONU seguiram-se a Eco 92, como a Conferência de Direitos Humanos em 93, Viena, Áustria, a Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento em 94, no Cairo, Egito, a Conferência sobre o Desenvolvimento Social em 95, em Copenhague, Dinamarca, e a Conferência sobre Assentamentos Humanos em 96, em Istambul, na Turquia. Essa última conferência, conhecida como a Cúpula das Cidades, criou a Agenda Habitat, a qual enfatiza a questão urbana ambiental, ao definir a sustentabilidade como um princípio e os assentamentos urbanos sustentáveis como um objetivo mundial. Seus pressupostos defendem a criação de cidades sustentáveis, reforçando a condição de que a questão socioambiental permeia a questão urbana em todo o planeta. Em 97, aconteceu a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que na verdade propôs o Protocolo de Kyoto, que era um tratado internacional para reduzir o aquecimento global e vigorar até 2012, isso começando em 2005, mas não aconteceu. Em 2000, ocorreu em La Haia, na Suíça, a Conferência sobre Mudança Climática. Então, o secretário da ONU ele solicitou uma avaliação ecossistêmica do milênio. Foi realizada por cerca de 1.360 especialistas de todo o mundo e foi concluído somente em 2005. A partir desse levantamento, foi contestado algumas terríveis situações sobre o mundo, que são eles listados a seguir. Predominância do uso do carvão, petróleo e gás natural como fonte de energia, campos sendo convertidos em lavoura, reduzindo a diversidade ecológica, volume de água desviada de rios e lagos, áreas costeiras usadas para turismo, afetando o meio ambiente e grande mobilização do homem. Muitas plantas e animais têm sido transportados de um lado para o outro, alterando e causando desequilíbrio. Agora vamos falar mais um pouco sobre a certificação ambiental. A certificação ambiental é a avaliação da sustentabilidade de uma construção, que faz-se através do processo de análise do ciclo de vida, a ACV. A ACV da edificação, a qual passou a ser aceita pela comunidade internacional como base legítima sobre a qual é possível comparar materiais, tecnologia e componentes e serviços utilizados ou prestados. A ACV é basicamente uma edificação qualquer que deve considerar a relação entre a obra e o entorno, a relação entre a obra e ela mesma e a relação entre o ambiente e o homem.
A aplicação do ISO 14000 resulta em redução do custo no gerenciamento de resíduos, no consumo de energia e materiais e nos gastos com a distribuição, além da melhoria das imagens dos consumidores e órgãos reguladores. Os britânicos foram os pioneiros na certificação ambiental, que em 93 lançaram uma tabela de avaliação denominada BREEAM. O BREEAM resulta na análise dos seguintes pontos: gestão, saúde e bem-estar, energia, que é o consumo e emissões de CO2, transporte, que é a distância e emissões de CO2, consumo de água, impacto ambiental dos materiais de construção, uso da superfície, as jardinadas impermeabilizadas, a valorização ecológica do lugar e a contaminação do ar e água. Nos anos 90, o Canadá criou o primeiro selo verde, FSC, que passou a carimbar madeiras originárias de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente correta e socialmente justa. A Holanda foi um dos primeiros a se comprometer com a sustentabilidade. Nos anos 90 e 2000, criou-se a tabela DCBA, que fazia intervenções em 4 níveis diferentes, com escalas e fatores. Em 96, criou o sistema de certificação para edifícios sustentáveis denominados LEED. O LEED corresponde a um índice diário de energia baseado em uma pontuação que corresponde a um extenso questionário e, conforme o número de respostas afirmadas, o projeto é considerado mais ou menos sustentável, classificando-os como LEED Certified de 26 a 32 pontos, Silver de 33 a 38, o Gold de 39 a 51 ou o Platinum de 52 a 69. A ideia que as construções deveriam respeitar as condições socioambientais tomou força com o lançamento do livro, que foi lançado pelo Conselho de Arquitetos da Europa, o CAI, e ele se chamava A Green Vitruvius: Principles and Practices of Sustainable Architectural Design, que foi lançado em 99. O International Council for Research and Innovation in Building and Construction, fundado em 53, criou e passou a difundir a agenda setorial para a construção sustentável e para países que estavam em desenvolvimento. Já a Green Building Challenge, GBC, foi criada em 2004 e implantada em cerca de 15 países, e passou a desenvolver uma rede de intercâmbios na pesquisa e difusão da sustentabilidade na arquitetura e construção em todo o mundo. Agora vamos falar um pouco sobre a bioarquitetura, ou também chamada de arquitetura saudável. São preocupações ecológicas e socioambientais a outras dimensões de bem-estar e conforto, incorporando os aspectos ligados à qualidade de interiores, à saúde física e mental e à harmonia espiritual. Falando um pouco sobre a bioarquitetura, define a questão de sustentabilidade por meio de síntese de escolas, de ideologias e de abordagens não usuais, que procuram conciliar as questões ambientais com a preocupação de equilíbrio entre corpo, mente e espírito, humanos incorporando os elementos da filosofia do Zen budismo e do Feng Shui. Este enfoque biocêntrico na construção envolve tanto a questão energética como o uso de materiais renováveis, incluindo preocupações com combinações de diferentes materiais construtivos, alterações de hábitos de vida e de consumo urbano, controle de doenças e de produtos contaminantes, o reaproveitamento e gestão de resíduos da construção. E chegamos ao fim. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a arquitetura verde, a certificação ambiental e a bioarquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Equipe Maíra Titara, Juan Camelo e Sara Santos.